Tem que arrumar o belo dele lá. Cai. Se alguém souber o endereço da mulher que um dia foi em minha vida grande alegria, não disse onde ia desaparecer. O amor que senti por ela era amor que doía. Se doesse nela eu gostaria pra ela ver o quanto em mim doer. Aí seu coraçãozinho não suportaria, para os meus braços ela voltaria. Como não voltou, quem aguentou foi eu. Tem dias que perco a vontade até de viver. Notícias dela não posso saber, ou descrever o jeito do meu bem. Quem vê uma mulher clara de bom tamanho, com sorriso lindo e olhos castanhos, de corpo elegante que outra não tem, pede a ela pelo amor de Deus pra me procurar. Ela ainda mora no mesmo lugar e meu telefone é o mesmo também. Pede a ela pra voltar pra mim, pede pra ela. Minha paz já está no fim, sem o seu amor. Não dá mais pra viver assim, distante dela. Toda a alegria do meu coração ela levou. Coisa boa, boa noite, estamos chegando por cá, são 6 horas e... Hora certa! Falta bem pouquinho para daqui a pouco. Estamos principiando o Coiteiro de Cultura de hoje, né? Obrigado aí a cada um de vocês. Peraí, não é assim também não. Vamos chegando por cá, Ligavazinho, Zacarias, tá na terra da manga aí do Maracujá, Zacarias, vai. Tá na terra da manga do Maracujá, Bernardo Viva Mares está aqui, o padre Delvan Silva, velho, tá amarra a gente, né, compadre, velho, tá hoje no palco, Livramento de Nossa Senhora, Livramento, a cidade de Livramento, né, compadre, devagar com esse carro, viu, compadre, devagar por Nossa Senhora aí, né, compadre, Zacarias, Nilza Santana tá aqui mais gente, compadre Cardozinho, tá colado e não abre nem pro ter, né, Cardozinho, nós estamos principiando com a Cultura aqui hoje, cansado igual o Coscobe. Eu penso o cabo cansado de dividir por 4, dá só um, né? Mas é assim mesmo, se não trabalhar o bicho pega, fica meio arrepiado, né? Mas é assim mesmo, o negócio foi pegado hoje, né, pai? É assim mesmo. Você tá mentindo que eu sei. Você tá mentindo. Mentindo um aço, né? Você tá mentindo. Mentindo um aço, né, Cardozinho? Mentindo um aço, cada um sabe de si. Cada um sabe como é que o negócio pega, o bicho pega. E pega devagar, né? Se não pegar de força, o pau quebra, né, meu amigo? Bora adiantar aqui, a gente tem um bate-papo hoje, legal. Toca, gaiteiro! Palito, Oi! como tá o coração? Tá igual leitão que mama na terceira teta, nunca aniquila, tá sempre bonito. Eu sou um dos últimos, dos apaixonados, do tipo que ainda faz serenata pra um grande amor. Se o romantismo ficou no passado, posso secar. É assim mesmo. Sangue de Jesus tem poder, que desmoralidade, hein? Deus é mais. É o que, comadre? Você tá achando ruim? O que é que você tá achando ruim aí? A senhora é uma fofocaria da gostareira, né, comadre? Essa velhinha é o... Coitado, cultura com Santa. E a gente tá descambando amanhã, a gente vai lá pra ver se não vai lá na casa Da onde é que nós vai? Nós ia lá no Coscobeio do menino lá da pista, né? Lá no Rosário. Rosário não. Alambique pra coisa. Vê se eu vou dar um pulo lá pra ver se é o negócio dessa pista lá, né? Ele não vai, não. Ele vai sim, ver o beijo.
a besta é sua mãe, filho de rapariga. Veio a besta um aço, né, veio a besta uma fofoca, né? Como é que tá aí, pessoal? Tá tudo legal? Deu uma chuvinha aqui ontem, deu uma chuvinha boa, pouquinho da noite. Deu uma chuvinha especial. Aqui a gente vai, foi um dia mais calmo hoje, mais frio. Ô Zacarias, rapaz, que tem um negócio de um coco aqui, que tu tá pegando negócio de um coco. Viu, Zacarias? Os caras estão descascando um coco e tá. E quem mandou pra mim foi o compadre velho lá da Jiboia, né? Compadre velho lá da Jiboia, rapaz. Você já viu, rapaz? Esse negócio de você descascar um coco, Zacarias, e as piabas tá dentro. Vala-me Jesus, Nossa Senhora, o negócio tá bom, tá fácil não, né? O negócio tá ao meio da pirrinhada. Eu vou mostrar pra vocês aqui, pra vocês terem todas as atenção aí, né? Todas as atenção, porque o negócio é interessante, viu? Você descascar um coco, né, Cardozinho, e ver piaba saindo de dentro. Se eu botar aqui pra eu conversar com os comerciazinhos, cadê, moço? Pra eu não passar vergonha aqui. Pra eu não passar vergonha, que é feio, né? Passar vergonha para o cara que é pobre, né? O cara que é pobre não é bom não passar vergonha não. Mas cadê aqui, filho de Deus? A água do peixe na água do coco, né? Só que o cabo aí era para ter feito uma imagem melhorzinha, para uma câmera mais parada. Mas dá para ver que não é mentira não, viu? Vamos ver aí, filho, vamos ver aí. Você descascar um coco, piaba dentro dos cocos. Dá para você, ô Devan, velho, você que já foi pescador mais miudinho, aí no açude Tarandi, pegando aqueles pilapos velho, né? Eu lembro disso, ele disse que disse, ele foi quem falou, né? Ele foi quem falou. Se ele falou, tá dito, né? Se ele falou, tá dito e tá dito, né? Bora ver aqui, vamos ver. Aí, pessoal, o que tá acontecendo aqui, pessoal, no sítio aqui, ó. Nós não tá conseguindo mais tomar água de coco aqui, ó. E nós veio hoje aqui mostrar para essas pessoas que chamou a gente de mentiroso. Nós estamos aqui hoje para mostrar para vocês que é verdade. Pessoal, que a gente não tá aqui para mentira, não. Pessoal, no outro vídeo, pessoal, nós foi chamado de mentiroso, pessoal. Aí vamos fazer um vídeo aqui mais... Acabou de tirar o cachinho de coco aqui e vamos mostrar para vocês agora. Cuida. Fazer um vídeo aqui mais detalhado para você, pessoal. Pega qualquer um desses daí, Léo. Qualquer aí, pessoal. O coco tá inteiro, ó. Corta aí. Olha, vocês prestem atenção direitinho, viu? Eu já assisti 10 vezes e quando ele abre o coco, realmente as piabas tá dentro. Pessoal, deixa aí nos comentários se no sítio de vocês também tá assim, pessoal. Presta atenção, tá dando isso. Atenção. Deixa o cara falar pra lá. Ó. Olha aí, ó. Corta bem detalhado para o povo não dizer que a gente tá mentindo. Não gosto que alguém me chame de mentiroso. No outro vídeo chamaram a gente de mentiroso. Pega mostra aqui a mão, que aqui não tem, a gente não tem nada. Mostra a tua mão. Aqui também não tem nada. Não tem nada. Mostra o caboclo tá ali. Seco. Mostra tem gente ali, ó. Aqui não tem ninguém, a gente não tá com... Vê gente ali de fora ver, pessoal. O rapaz veio de São Paulo pra ver aqui. Corta aí. Já mostra dentro do coco, já mostra dentro do coco. Olha, pessoal. Vê se alguém consegue ver aí. Dá pra ver, pessoal? Vira o campo. Vira aí. Vira aí. Aqui, Cuidado, sem ter... Olha. Aí, pessoal. Aí, pessoal. Vê só aqui, ó. Vê só aqui. Olha, pessoal. Do outro vídeo chamaram a gente de mentiroso no outro vídeo, olha aí, ó. Mostra aí, pessoal. Olha aí, ó. Olha aí, pessoal. Aí, pessoal. Palieri, vê só aqui, ó. Já mostra dentro do coco, já mostra dentro do coco. Ah, Palieri, na verdade tá lá dentro do coco, né? O José de Jesus Oliveira. Ô, Palieri, Coscabil, olha lá, Palieri, olha que negócio. Olha, pessoal. Vê se alguém consegue ver aí. Dá pra ver, pessoal? Vira o campo. Vira aí. Vira aí. Aqui, sem ter... Olha. Aí, pessoal. Aí, pessoal. Vê só aqui, ó. Vê só aqui. Olha, pessoal. Do outro vídeo chamaram a gente... Gente, é o seguinte, eu não acho difícil, porque organismo vivo, né, produzido pela terra, onde tiver água, onde tiver prosperidade, umidade, onde tiver esse tipo de comportamento, pode ser que uma borboleta nasce como, né, dentro de uma folha, uma borboleta, os ovos ali. É complicado, não dá para a gente duvidar, né, e a gente perceber que existem segredos aí, ó, dentro do coco. Não tem, velho, não tem como desconfiar na situação difícil, muito difícil. Falar com a NASA para ver o que vai fazer para comprovar isso aí, né? Biólogo, esse pessoal que estuda mais. Mas a gente percebe, né? A gente percebe o seguinte. Vocês estão vendo, ele pegou o coco aqui do chão. Ó, ele vai pegar o coco aqui do chão, ó. Não era para ele ter tirado a câmera dessa posição. Vai deixar a câmera frisada no sentido para não tirar, né? Não dar brecha de uma edição. É um vídeo que não foi editado. Eu entendo de edição. O vídeo não foi editado. O vídeo tá bruto, né? Tá bruto. É um vídeo que realmente tá sem edição nenhuma aí. Ó, ele tá tirando ali do cacho. Beleza. Era para filmar mais de perto, ver se realmente estava colado aí, ó. O coco me parece que tá original, né?
Ninguém sabe se foi colado aí, é complicado, mas eu não duvido não, viu? No organismo vivo, ele se reproduz dependendo do ambiente, né? Vá que dentro do próprio sistema do coco, aí do pé de coco, já tem algum organismo vivo que se reproduz aí, um peixe, uma largata, enfim, né? Não é difícil você, porque para vocês tirar aqui uma dúvida, né? Quantas vezes, né, compadre, a gente já quebrou um licuri e tinha a gente chama de bicho de licuri, né, dentro do licuri, que ele é parecendo um morotozinho. E muitas vezes a gente já fez isso dentro do licuri e já tinha o bichinho do licuri sobrevivendo ali dentro, né? O próprio sistema lá olha lá, não tem como não ser não, né? Complicado aí. Aqui, você tem, olha. Aí, pessoal. Aí, pessoal. Vê só aqui, ó. Vê só aqui. Piaba, né? Pessoal. Piaba. Do outro, chamaram a gente de mentiroso no outro vídeo, olha aí, ó. Mostra aí, pessoal. Olha aí, ó. Olha aí, pessoal. Olha aí, ó. Da outra vez chamaram a gente de mentiroso, pessoal, olha aqui, ó. Vê a quantidade de peixe pra vocês verem. É um negócio complicado, né, compadre? Não dá pra... Vão dando uns comentários aí para ajudar a gente a fazer a fofoca aqui, né? Dá uns comentários aí, Devan, né? Coscobeu dos infernos, velho, né? Vamos ver como é que a gente faz pra gente tirar essa limpa aí, né? Ó, gente, outra notícia boa, né? Aê, mano. Ó, Candeal, anteontem, né? A chuvinha de 10 horas do dia. Deu uma chuva boa no Candeal, pertinho da gente aqui, né? Cadê, Candeal? Cadê? Moçada, dia 3 de fevereiro. Fazenda Mandacaru, Candeal, ó. Agora é o que, Felipe? 10 horas da manhã? Aí, ó, aqui é água, ó. Os tancão sangrou. Chama, papai, olha. O tanque sangrou, tá bom. Aí vai para outro tanque, Felipe? Tancão sangrou e o bambu gemeu. Olha aí, ó. Água. Candeal, Bahia. Aqui é muita água, viu? Chuvada pesada. Os tanques sangrou aqui agora, com força. Vou lá, Felipe, ver o tanque. Muito bem. Água boa, né? Um padre diz mentira do cabrunco, né, compadre? Esse nome é bonito de falar assim, compadre. Cabrunco, né, compadre? Você viu, compadre? Como é que o Paraíba chegou no Rio de Janeiro com a faca com a faca de um lado, um chapéu velho na praia do Rio de Janeiro, em Ipanema, e os caras perceberam, né? Os pessoal perceberam que era um matuto que estava ali, né? Aí foram tirar onda. Aí quando eles encostaram perto, Paraíba! Não tá lembrando da gente não, Paraíba. Paraíba disse, vai tomar no cabrunco que eu nunca vi. Os caras, sei quem gosta de serena é você, lá de filho da peste. Aí são 3 palavreados, compadre, que lá o pessoal não sabe o que é isso, né? Cabrunco, filho da peste, o quê? Os caras dizem, vixe, rapaz, não é da Paraíba não, essa peste é suíça, é lá de outro... Filho do cabrunco, filho da coisa, né? Se afasta daqui, aqui pra vocês aqui. Aí puxou, vocês querem... Aí os caras dizem, não é brasileiro não. Veio lá da Índia, né? Filho do cabrunco, né, compadre? Compadre, ninguém acredita não, né, compadre? Essas piabas nascer dentro desses cocos aí, o negócio é complicado, né? É um negócio complicado. Mas vamos aí vamos aí levando devagarzinho e quem quiser acreditar, acredite. Quem não quiser, faça de conta que não viu a matéria, né? Mas que choveu aqui, choveu, né? Sangrou. Choveu aqui, não é mentira. Chama, papai, olha. Aí um aço, quem mandou foi Jesus, viu? O tanque sangrou, tá bom. Aí vai para outro Candeal, tanque. viu, compadre? Candeal, dia 3. Dia 3 de fevereiro. Fazenda Mandacaru, Candeal, ó. Agora é o que, Felipe? 10 horas da manhã? Né? Aí, ó, aqui é água, ó. É modo de água mesmo que nego embebede, né, compadre, velho? Eu não quero nem falar certos palavrões aqui pra esses cabas mentirosos aí, né, compadre Devan, velho? Um abraço aí pra compadre Devan, tá vendo a gente aí, compadre Ed, velho. Ô, compadre Ed, hoje teve uma sessão hoje lá, uma sessão ordinária, você que foi vereador, sabe, né, conviveu com isso. Foi um dia histórico hoje, né, uma sessão extraordinária, para falar do mapeamento aqui, compadre Ed, do turismo, né, em Coité. Graças a Deus, foi aprovado hoje por 13 votos, 12 votos a 3 contra, né?
um projeto de lei lá que o prefeito Marcelo mandou para a Câmara e foi aprovado para essa questão aí do ecoturismo. Isso quer dizer que Coité está tendo movimentações comercial do turismo, do reisado, do micareta, São João, a Expo Coité, o Natal Luz, enfim. Então, já hoje foi aprovado um projeto de lei que vai dar mais sustentabilidade aí à gestão e vai ter um certo apoio para vir dinheiro federal e estadual, né? Para melhorar, que Marcelo entende que essa questão do empreendimento em festividade gera renda, gera emprego, né? Mais lazer, mais movimentação para o comércio, hotéis, pousadas, tudo tem a ganhar, né? E vai também valer para a Serra do Mucambo, para lá o Aquachô, enfim, né? Não é só festividade do município. Todo evento que acontecer dentro do mapeamento de Coité vai ter essa atenção mais, né? E lá teve alguns discursos de tipo de ironia, ou querendo acrescentar alguma coisa, e aí os meninos não deixam barato, né? Porque os meninos lá, Lindo de Neus, enfim, não estou fazendo aqui politicagem, mas é bom que se lembre, né? Porque nos 8 anos do prefeito anterior aí, não se brigava por isso, lá eles queriam acrescentar coisa que já estava dentro do projeto, né? E aí agora o pessoal da situação foi para cima e botou seus pessoal nos seus devidos lugares, não houve briga, mas, né, o Lindo de Neus, o próprio Ariel, que é presidente, é o presidente do partido, né? Ele é, agora me fugiu aqui, né, do partido, né? Ele é o que fala por todos, né? Então, assim, foi para cima e disse: vocês, interessante, vocês tiveram 8 anos no poder, vocês fizeram foi acabar com micareta, Expo Coité, não teve festividade nenhuma, cortou tudo isso. Agora hoje vocês estão cobrando coisa que já está acontecendo. Então, é uma coisa para vocês pensarem melhor. Então, por aí foi, né? Então, a conversa cresceu lá, viu, compadre? A conversa cresceu, mas, e compadre Delvan é assim mesmo, né? A conversa cresceu e a gente não é beijo nem nada. Aí eu peguei lá a fala ali do meu amigo Ariel, né? O meu amigo Ariel Rei. Sai, Guto Sereno, daqui não atrapalha não. Uma fé aqui me perturbando aqui, Felipe. Sai daí, Coscobeu, né, compadre? Ô, compadre Eri. Olha, rapaz, tá entrando aqui uns negócios me atrapalhando, umas mensagens, uns caras ligando para cá. Não ligue não, que aqui não é casa de manchica. Deixa eu ver aqui os comentários. Filho dos infernos, velho, né, compadre Douglas? Aí chegou aqui com o compadre Doguinha, seu mimezão, com o compadre Edi suave. Daqui a pouco o filho do compadre Edi vai cantar em cima de um sinuca lá, cheio de chave, né, compadre Edi? Filho dos infernos, velho, lá na Lagoa Porteira, não, lá na fazenda Fortaleza, né, Jefferson Almeida tá por cá. Chegando aqui, né, compadre Hélio? Bora, deixa eu ver aqui. Eu ver a fala de compadre Ariel aqui rapidinho pra gente dar continuidade. Hoje eu bati um papo na Feira Livre também, vi muita gente bonita lá, povo feliz. Né? Dá chuvinha assim, sempre melhora as coisas, né, compadre? Sempre melhora as coisas, de gavazinho. Bora, cadê, Ariel? Fala aí o negócio aí, vá, comete. Zé, meus amigos que assistem Coité Cultura, estamos aqui com o nosso vereador Ariel Ramos, ele que é o líder do governo. Hoje foi um dia histórico com a aprovação desse projeto aí. Você pode dizer o motivo da sua alegria e falar para o nosso povo aí esse dia hoje que é histórico do Coité. Queria dizer que hoje foi um dia muito importante, onde nós discutimos a criação do Conselho Municipal do Turismo. Conselho esse que vai promover e fomentar o turismo na nossa cidade. O Poder Executivo, através do prefeito Marcelo, que vem trabalhando muito nos últimos 4 anos para fomentar o turismo, fomentar o comércio, fomentar as empresas, enfim, trouxe hoje a criação desse conselho que vai, de fato, assessorar o Poder Público Municipal e para que o Poder Público Municipal possa estar cada vez mais trazendo pessoas, movimentando o comércio, aquecendo realmente as vendas. Então hoje nós criamos esse conselho, não tenho dúvidas que continuaremos trabalhando para melhorar a vida e desenvolver o nosso município social e economicamente. Não se fala só do Natal Luz, né, do Expo Coité, enfim, quando se fala do turismo, inclui tudo, né, Ariel? Inclui tudo, tanto os eventos que são eventos promovidos pelo município, quanto os eventos que são privados, quanto o ecoturismo, enfim, o turismo esportivo, o turismo religioso. Então, o Conselho ele engloba tudo isso. Eu não tenho dúvidas que o Conselho vai ser de grande valia para o desenvolvimento do município de Conceição do Coité. Você falou na sua fala aqui na tribuna que já se discutia isso, você que fez parte da gestão, hoje como vereador e líder,
fica mais fácil para você poder dialogar com esse conhecimento? A gente sempre trabalha com diálogo, eu tenho aprendido muito, principalmente com os vereadores que já estão aqui há mais tempo, tenho me esforçado muito para, de fato, cumprir aquilo que a população coitense me confiou, as 1.553 pessoas que votaram em mim, mas além disso, as pessoas que estão me acompanhando e vendo o meu trabalho, então a gente tem se empenhado muito para fazer o melhor para a construção do Coité. Muito bem. Valeu, Padre Ariel. Pronto, ele é o líder do governo aí, né, Patuco? Ô, Tuco! Ô, Patuco, velho, Patuco, né, Patuco? Eu não lhe dei atenção a esses dias, Patuco. Você soube aí da minha situação, né? E a gente fala em off aqui, né? Que o Madre Lula Santana tá por cá, o Ci Miranda. Deixa eu ver mais aqui, que meu celular aqui travou aqui no celular, tô vendo aqui no monitor aqui. O Padre Doguinha, Edilson Alves, tá aí vendo a gente, né? Nativa Barreto, o Padre Antônio Trindade aí, dando boa noite, tá lá ouvindo a gente. Obrigado, Tuco, pela audiência aí, velho. Vamos, o bate-papo hoje é bom. Lula Santana, tem aqui a Ana Almeida tá por cá, Ci Miranda, Oscar Mascarenha. Tá chegando de Gavazinho, né, compadre? Tuco, são 2 vereadores lá da minha terra natal, né, que estão representando Goiabeira. São pessoas educadas, né? Como a gente fala, viu, Tuco? A gente precisa ter uma Câmara de Vereadores com pessoas atualizadas, não tem baixo nível, não tem discussão de baixo escalão, é uma coisa bacana. Eu também peguei a fala aqui de um conterrâneo e primo meu, o Padre Robertinho, Robenilton, né, que é filho do Padre Roberto lá, todo mundo no mesmo barco, né, em oposição diferente, mas é amigo, ele está sempre aberto para o diálogo com o prefeito, ele é oposição, mas ele sempre diz, está dizendo nas suas palavras, já votou em 2 projetos do prefeito, né, o Padre Robenilton, e ele diz que o que for bom para Coité, que ele vai estar junto com o prefeito, né, aquilo que for bom, e vai discordar de coisas que ele também, né, está no direito dele, né? Cadê Robenito, cadê você? Venha. Pois é, meus amigos do Coité Cultura, mais um amigo, um conterrâneo, fico feliz por mais um que vem chegando aí com força de vontade, nosso amigo Robenilton, professor atual e agora vereador, né? Tomou posse há poucos dias, sua segunda sessão. Robenilton, como é que faz agora para você administrar essas 2 situações? Família, professor e vereador. Bom dia. Bom dia a todos. Bom dia, Nilson Santana. Prazer estar aqui falando para vocês do Coité Cultura. Então, rapaz, é um desafio, né? Tentar dosar esses 24 horas do dia para a gente distribuir certinho entre família, né? Eu tenho 3 filhas. Nosso trabalho, que eu continuo como professor, né? Eu saí da rede municipal, pedi licença, mas continuo na rede estadual. E agora na vereança. Então, é tudo novo para mim. A gente vai tentar ir se adaptando aos poucos para tentar dar conta do recado. Goiabeira nos surpreende sempre, né? Nas artes de Goiabeira. Está no seu projeto de vida essa ideia de ser professor, de ser vereador? Então, assim, a política sempre eu fui próximo da política, né? Sim, ano passado, que foi o ano da eleição, não estava nas minhas metas do ano. Sabe aquelas metas que você bota no início do ano? Não estava lá em momento algum ser candidato a vereador e ser eleito. Aí surgiu a oportunidade, que eu entendo como uma oportunidade histórica, né? E aí a gente conseguiu estar lá representando todo o município, né? E claro, especialmente a nossa vila querida, né? Nossa Goiabeira. Robenilton, a gente percebe que Coité, não estamos desfazendo de outra cidade, mas eu vejo Coité saindo na frente. As pessoas às vezes falam muito da política, às vezes até tiram os valores da política. Eu costumo dizer que a política ela é um mecanismo da vida aqui. E eu vejo que Coité, a cada dia que passa, essa questão do voto de um vereador vem qualificando os vereadores. O discurso dos vereadores são um discurso prudente, sem agressão, Isso é importante, né, Robenilton? Sim, demais. Assim, e sobretudo eu que sou professor, né? O educador ele não deixa de ser, ele não só educa na sala de aula, né? Então eu entendo também que a vereança, né, o meu mandato é também para educar. É para educar. E com a boa política, né? Porque existe a politicagem, a boa política. A boa política, toda a sociedade é permeada por ela. Então a gente tem que defender a boa política, melhorias para o nosso município, em todas as áreas, né? Sempre tensionando, eu que sou oposição, tensionando o governo para que ele melhore. E se ele melhorar, vai melhorar para a vida do povo, que é o que importa, né? Eu acho que a política é para melhorar a vida das pessoas. Você é oposição, vamos dizer assim, nesse sentido, por questão política, mas se a gestão, o executivo tiver algo que seja benéfico ao povo, você está do lado, não é isso? Claro, sem dúvida. Né? Inclusive já votei em 2 projetos favoráveis ao governo, sim. Eu entendo que é bom para a população, né? A gente ouve as nossas bases, né? Vai ter um momento do confronto também. Sim, tem que ter. Vai
ter o confronto, mas aquele confronto sadio, da boa política, nunca da politicagem. A politicagem só atrasa, né, o nosso município. Valeu, um abraço aí, estamos juntos aqui para estar. Um abraço. E lembrando que uma das minhas propostas de campanha era defender a cultura, né? Então, sim. Vamos estar aí defendendo. Então vou cobrar. A cultura, né? Muito bem. Valeu, Robenilton. Valeu, Robenilton, velho, filho do Cuscobil, tá lá vendo a gente, né, Robenilton também, assistindo a gente aí, obrigado. Você tá mentindo que eu sei. Tô não, comadre. Você tá mentindo. Eu não tô mentindo, filho da peste nenhum, ele falou as verdades aí, né, Robenilton? Quem tá vendo a gente aqui, compadre Elcio Muniz, meu celular aqui, compadre Elcio, não tá me mostrando ninguém, deu os tiriliques, né, os tiriliques, mas eu tô vendo lá pelo monitor, né, compadre Alberto Santos. Alberto Santos, compadre Inis andando, manda um abraço aí para o compadre Vizeca aqui em Terra Nova, vendo a gente aí, compadre Elcio Muniz, também tá vendo a gente por cá, Neuza Santana, né, compadre Oscar Mascarenha, Alci Miranda, né, Loura Santana, compadre Tuco, velho. Vamos adiantar aqui, compadre Doguinha, tá chegando aqui todo mundo, né, já que eu tô mandando um alô para o compadre Vizeca, Zé Pinto, ô Zé Pinto, velho, filho dos infernos, ô Zé Pinto, eu tô indo aí na sua terra, Zé Pinto, ai. Eu estou sabendo da novidade aí, que já está tendo pavimentação asfáltica aí, de já concluindo de Barrocas até chegar aí no Alambique. E também aí eu já passei essa semana aí, já vi concluir aí, chegando já na Lagoa da Cruz, viu, Zé Pinto, Zé Pinto. Eu vou lá fazer uma matéria para te mostrar as verdades. O que é bom, a gente também mostra, né, Zé Pinto? Muito bem, cadê o Vizec? Já que compadre velho, compadre quem? Cadê? Quem foi que mandou aqui um recado para eu tô ficando doido, eu parece que eu cheirei um fandango de um bote seco, que eu não estou mais lembrando de nada. Quem foi que mandou um alô aqui? O compadre Alberto Santos, para o compadre Vizec. Ô Vizec, enquanto eu tomo um gole de água aqui, Vizec, fala aí, vá, canta. Eu já vou embora, que a saudade tá morando no meu peito e me devora. Eu já vou embora, que a saudade tá morando no meu peito e me devora. Tô com saudade do namoro na fazenda, daquela venda onde eu jogava dominó. Ai que vontade, que saudade de dançar um forró. Tô com saudade dos banhos de riacho, até dos cachos do licuri, do canto livre e arteiro do bem-te-vi. Coração tá sempre apertado, filhote desgarrado, planta sem raiz. No corre-corre todo mundo morre sem um final feliz. Aqui não tem trezena de Santo Antônio, não tem cavalgada, não tem bavi. Por isso agora quero ir embora, que eu não sou daqui. Eu não sou daqui, não. Eu não sou daqui. Eu não sou daqui, não. Eu não sou daqui. Vizec, você não é daí, mas o velho de Forrobodó é daí também, né, compadre? Vizec, velho, caba velho, aprumado aí. Obrigado pela audiência aí, né, compadre? Compadre Alberto Santos aí. Valeu, Vizec, compadre. Compadre Jaime já chegou por casa, Zé Pinto tá por casa, Neuza Santana, compadre Nizandano, manda um abraço aí pra minha família. Jojo, Cacá, Josué, Dona e Carol, em Salvador, tá por lá, né, compadre Neuza? Tá por lá, muito bem, Loura Santana, tá vendo a gente. Ô pessoal, antes de eu ir pra Feira Livre aqui, mostrar os bate-papo aqui, compadre Jaime, tá, o negócio tá pegando fogo. Aí, pessoal, o que tá acontecendo... Veja bem, vocês prestem atenção nessa matéria aí, nesse negócio dessa piaba dentro do coco. Parece que, não sei não, o negócio é uma notícia desmantelada da outra, né? Ensina aqui, pessoal, no sítio aqui, ó. Nós não tá conseguindo mais tomar água de coco aqui, ó. E nós veio hoje aqui mostrar para essas pessoas que chamou a gente de mentiroso. Nós estamos aqui hoje para mostrar para vocês que é verdade. Pessoal, que a gente não tá aqui para mentira, não. Pessoal, no outro vídeo, pessoal, nós foi chamado de mentiroso, pessoal. Aí vamos fazer um vídeo aqui mais... Acabou de tirar o cachinho de coco aqui e vamos mostrar para vocês agora. Cuida. Fazer um vídeo aqui mais detalhado para você, pessoal. Pega qualquer um desses daí, Léo. Qualquer aí, pessoal. O coco tá inteiro, ó. Corta aí. Pessoal, deixa aí nos comentários se no sítio de vocês também tá assim, pessoal. Tá dando isso. Olha aí, ó. Corta bem detalhado para o povo não dizer que a gente tá mentindo. Não gosto que alguém me chame de mentiroso. No outro vídeo chamaram a gente de mentiroso. Mostra aqui a mão, que aqui não tem, a gente não tem nada. Mostra a tua mão. Aqui também aqui não tem nada. Não tem nada. Mostra o caboclo tá ali. seco.
Mostra Tem gente ali, ó. aqui não tem ninguém, a gente não tá com... Vê gente ali de fora ver, pessoal. O rapaz veio de São Paulo pra ver aqui. Corta aí. Já mostra dentro do coco, já mostra dentro do coco. Olha, pessoal. Vê se alguém consegue ver aí. Dá pra ver, pessoal? Vira o campo. Vira aí. Vira aí. Aqui, sem Cuidado ter... que vai. Sem, olha. Olha. Caiu Aí, nos pessoal. peixinhos. Aí, pessoal. Vê só aqui, ó. Vê só aqui. Olha, pessoal. Do outro. Aí, pessoal. Vê só aqui, ó. Vamos que seja verdade. E o oxigênio para essas piabas viver dentro desse coco aí? Tem umas respostas já na ponta da língua, né? A gente tá vendo ali, realmente, dentro do coco lá, as piabas saindo dentro do coco. Ninguém sabe se foi colado, como é que é. Tem muito macutaia hoje, mas vamos ter vivendo aí, né, Vizek, velho? Ô, Vizek, como é que essas piabas conseguem estar dentro desse coco? Rapaz, é complicado. Vê se alguém consegue ver aí. Dá pra ver, pessoal? Vira o campo. Vira aí. Vira aí. Aqui, sem Cuidado ter... que vai. Sem, olha. Olha. Caiu Aí, nos pessoal. peixinhos. Aí, pessoal. Olha. Vê só aqui, ó. Olha. Vê só aqui. Olha, pessoal. Do outro, chamaram a gente de mentiroso no outro vídeo, olha aí, ó. Mostra aí, pessoal. Olha aí, ó. Olha aí, pessoal. Olha aí, ó. Da outra vez chamaram a gente de mentiroso, pessoal, olha aqui, ó. Não tem futuro não dá, eu vou até tirar que tá me dando dor de cabeça, essas piabas nadando ali dentro. Me dá dor de cabeça, né, Vizek? Ô, Vizek. E quando tava retado, cuspindo marimbondos, berrava grosso, arcaico, prefeito provinciano. Pelo sossego sagrado, nada de festa esse ano. Estamos em calamidade, o povo abusado e profano. Esquece, Roberto, que nesse projeto nenhum centavo eu boto. Santo de casa não atrai devoto, isso só faz gastar dinheiro, cultura não dá voto. Esquece, Roberto, que nesse projeto nenhum centavo eu boto. Santo de casa não atrai devoto, isso só faz gastar dinheiro, cultura não dá voto. Para o Vizek se expressou aí, né, Vizek? A gente está sempre achando uma forma de expressar, isso que é a forma de expressar dentro da arte sem ofender ninguém. Porque tem uns prefeitos que falam que cultura não dá voto, né? Nessa furunco não dá voto. Como é que não dá voto? Falar em cultura, compadre Vizek, eu estou descambando ligeirinho, onde eu papocar aqui, para dentro de outros resumos aqui do bate-papo hoje, com o compadre Jefferson Ramos chegou por cá, Loura Santana, Ana Mira, compadre Jaime, Adão, filho dos invelhos, velho. Adão, bucho grande, o que é que você andava, Adão? Boa noite, indo bucha grande. Só tem barriga grande aí. Adão tá cismado. Você tá mentindo que eu sei. Não, compadre. Você tá mentindo. É que o nome de Adão é bonito. Aí é feio, eu conheço. Não, compadre Adão não é feio, não. Compadre Adão tá desmantelado mesmo. É a noite perdida, né, agora? Compadre Adão, velho. O Paradão disse que, ó, compadre Nito, tô querendo ir pro céu, mas não, pra você ir pro céu, você vai morrer. Não queira ir pro céu agora, não. Que até queira ir, mas deixa passar mais uns 100 anos, né, Videus? Ele vai. Ele não vai, não. Vai, porque ele tá projetando pra ir pro céu. Sim, vem a besta. Deixa ele Quem a ir. besta é sua mãe. Epa, falar nome de mãe, aí não dá certo mais. Mexer com uma mãe, aí dá uma coisa serena aqui, né, compadre? Cadê? Ô, compadre Adício, cadê o menino do sinuca aí? O cantorzinho lá, o menino do compadre Adício, tá acostumando já, aprendendo aí na coisas boas aí, né, compadre Vizek? Vai tomar nos infernos aí com esse negócio de não vai, deixa aí, né, Loura Santana? Deixa aí lá pro céu, o bichinho ir pro céu, né, compadre? Ele vai. Ele não vai, não. Vai, que ele disse que ia, não tem ninguém que atrasar isso, né, compadre? Sangue de Jesus tem poder, que desmoralidade, hein? Comadre, é assim Deus mesmo. é Foi uma mais. desmoralidade que Lampião perdeu a vida dele, né? Ficou intertido, mas a Maria Bonita dentro da toca, foi virar o zoinho na hora errada, o pau quebrou, não foi, Vizek? Aí eu li essa matéria na Vizek aí. Cadê, compadre? Diz, o menino ligeiro. Paradiso lá da Fortaleza, né, compadre? Tem amores da vida que não são pra vida. E nesse caso eu e você somos a prova viva. E tem começo que o fim nem passa na cabeça. Até que um belo dia esse dia chega. Chega chamando pelo nome, quem chamou de amor. É a boca que não te amo, fala que acabou. E o nosso pra sempre, infelizmente, não vem.
casamento. E apesar de não valer o álcool, e eu tô bebendo, mesmo que você me ligue, foda-se, cê segue sendo. E a maior saudade de todos os tempos. E a maior saudade de todos os tempos. Aê, febrento velho, né, que para disso. Para disso, fica na alegria lá com a pita do lixo. O molequinho tava marrento. Dia desse, a gente tá estudando junto, né, que para disso. A gente tá lá mais com o pai pro filho. E ele tava lá mais o pai tocando pra ele, ele enganchando, ele já tá indo embora, já tá fazendo uns eventozinhos mais o pai lá na Fortaleza. E vai tomando gosto, né, compadre? Mas não é assim, Vizek, mesmo. Tá todo mundo na fila, aí vai chegando os mais novos, os mais velhos vai se acomodando, vai deixando coisa lá, né, compadre? Hoje eu visitei a Feira do Fumo. A Feira do Fumo, daqui a pouco vocês vão ver lá o pau quebrando. Pense que rolo de fumo de Ave Maria. E o velho disse que tem 30 anos no fumo, vendendo fumo. Feira livre é assim, né, Vizek? Feira livre é assim, comparadão. Eu digo porque eu fui lá e vi o cara de perto, né? Feira do Fumo, meu amigo. Feira do Fumo, né? Esse cara vai admitir, viu? Meti um aço, rapaz. Vocês vão ver daqui a pouquinho aí, né, comparadão? Tu é doido. Vai admitir nos infernos, Não diabo. fala no inferno, não. Que, por amor de Deus, Jesus. Lá ele, né, compadre? O inferno foi feito para misericórdia, que tem o nome feito para Satanás e os seus anjos, né, compadre? Compadre, a palavra de Deus tem poder mesmo, né, compadre Adão? Tá certo, compadre Adão é uma pessoa coisada assim, né, compadre Adão? Sangue de Jesus tem poder. Que desmoralidade, hein? Deus é mais. Não, comadre, tá falando a verdade. A senhora também se mete com tudo. Os velhos nojentos, né, compadre? Esses meninos velhos, pisteados. Bora adiantar aqui, moço. Pode rir, o negócio tá brincadeira, é por isso, né, compadre? Vamos lá dar cá um aço. Vamos, cadê, compadre? O que é que eu ia fazer? Já fiquei doido aqui, não sei mais nem o que é mais. Pra eu adiantar o lado aqui, né, compadre Loura Santana? Comparadão. Foi fumo roleta de fumo. Cada uma badogada lá, meu amigo, o pau quebrava. Não ficou nem os pardal naquela feira lá, não fica, porque o negócio é assim, né? É meio coisado. E aqueles velhinhos que tá no fumo lá, no negócio, aqueles velhos têm uma tosse assim que não tem futuro, mas também não pega nada, não pega reumatismo, dordóia jato, os velhinhos não usam nada, né? Antes de eu ir lá pra feira ali, pessoal, existe acidente na vida e em tudo, né? Tem umas mulheres, tem mulher corajosa, tem outras, né, com mais covarda, mas é assim mesmo. Essa mulher aqui, ela Eu já escrevi. Pera aí, não é assim também não. Essa mulher, ela vem numa velocidade igual a Ayrton Senna, com esse cavalo e parece que o negócio dela enganchou e deu trabalho, viu? Foi um negócio feio, né? Mas tá registrado aí pra todo mundo. Eu já escrevi meu nome na porteira do curral. O cavalo disse, não é assim não, volta. Não é como você quer não. O cavalo disse, não é assim, volta pra cá, né? Eu já escrevi meu nome na porteira do curral. Pedi pra Nossa Senhora me livrar de todo mal. Eu cresci, foi aboiando no terreiro, cavalgando no meu cavalo de pau. O meu pai já me impediu pra eu deixar de ser vaqueiro, mas eu respondi pra ele, não deixo nem por dinheiro. Eu nasci pra campear, meu negócio é derrubar. Foi na faixa o ano inteiro. No dia que eu não monto no meu cavalo alazão, eu fico desatenado com a dor no coração. Meus amigos me conhecem, o que mais me enlouquece é corrida de morango. Dou valor, vê a coragem que eu não tenho. Quem quiser montar seus cavalos, muito, né? Eu tomei umas quedas de jumento a uma certa época, até hoje eu tenho um caroço aqui na nuca, né? Que eu sinto um ouvido meu bombardeando mais que o outro, né? Foi uma queda de um jumento, umas 3 quedas. E eu fui desvingado do jumento, fiz um murro assim, ó, para bater entre uma orelha e outra, né? Assim, viu, Zé? Fui bater assim, ó, pra eu se vingar.
Ele vinha com toda aquela velocidadezinha em cima, ó. Tamo-lhe, aquele rojãozinho, aquela correria. Aí, meu amigo, chegou lá na frente, ele disse, agora ele deu o seu. Aí ele freou, fui cair na caixa prego, né? Quando eu levantei a rinada de raiva, passei a perna, tirou o corpo, tornei a bater de novo. Aí eu dei um murro, agora eu derrubo. Só que entre uma orelha e outra do jumento, aqui no meio, nesse meio aqui, tem um pinguelo pra cima. Eu sacudi lá a mão no pinguelo entre uma orelha e outra para derrubar. Tinha um pinguelinho amulado, o Jackson fez assim, ó. E minha moleca saiu do lugar. E eu não gosto de estar montando de cavalo, esses negócios, não é comigo não. Essa mulher tem uma coragem dos infernos, essa daí tem. Mulher dessa não presta nem para casar, porque se ela se pendura na cabeça de um cavalo desse, o cavalo sai arrastando e ela não tem medo, vai ter medo de um homem, esses homens de hoje. Esses homens de hoje criados com danoninho, com esse negócio nos ouvidos, esses meninos velhos que o cabelo não vai não. Não casa não, comadre. Deixa ela sozinha aí, como tá. Eu já escrevi o nome na boca. Ela caiu, o cavalo puxou, ela segurou assim mesmo. Do curral. Não. Pedi pra nós. Imagina se na hora de um tapa dentro de casa com a lei da Maria da Penha do lado dela, se ela vai ficar vacilar pro marido, nem pra ninguém aí, né, comparadão? Sorri não, viadão, não sorri não, que você, se ela der um murro em você também, você tá lá. Ele não vai, não. Ele não vai, não. Eladão não é um de briga, graças a Deus, né, compadre? Queria que viesse embora que o jegue dele se soltou. Pô, o jegue dele foi... Ô, Nedina, tira essa perna do descanso, militriz. Nedina não é brincadeira, não, Não né? venha não, galera. Do jeito que hoje eu tô zangado aqui pra me quebrar uma mesa é bem facinho. Deixa pra lá. Aí é mentira de Didinha, meu filho. Oh. Didinha não é brincadeira, não, né, compadre? Didinha tem... Coité Cultura começando. Bora adiantar, gente. É ao vivo! Simbora! Daqui a pouquinho a gente bota aí uma musiquinha para entreter enquanto eu vou buscar a matéria, né? Cadê a matéria? Não sei para onde foi essa matéria. Eu estou procurando aqui, compadre Jaime, né? Choveu não, compadre. Deu chuvinha ontem, deu, compadre. Deu, compadre Jaime, deu uma chuvinha ontem. E a gente ficou bastante alegre, né? Começou assim a querer. Tá bonito, compadre Jaime, tá prometendo. Tem uma promessa de mais chuva, né? Diz que tá vindo uma chuva aí mais aprumada pro lado de cá, Maranhão, Sergipe, tá chovendo muito, né? E tá vindo aí pra gente, né, compadre Jaime? A gente acredita que possa haver, né? Tomara que venha, porque a gente merece, né, compadre? A gente merece mais um cadinho. Cadê? Eu tô procurando aqui, compadre Jaime, a matéria pra gente, né? A gente se atualizar com essa matéria aqui, que eu não sei se foi que eu botei, né, pai? Não sei se foi que eu botei pra passar vergonha, né? Fazer vergonha a gente aqui. Cadê, meu Jesus e Maria José? Como é que eu faço, né, pai? Feira livre em Conceição do Coité na madrugada de hoje, né? Vou ver aqui. Enquanto isso, se eu botar aqui esse menino pra cantar um cadinho, enquanto eu vejo isso aqui. Bora, Ninho. Deixa de zoado aqui, né, compadre, velho? Neto Patuco, bora. Preciso segurar esta onda que quer me afogar. Preciso segurar esta onda que quer me afogar. Foi um beijo que a morena me deu. Foi um beijo que a morena me deu. Foi nesse beijo que aconteceu. Foi num abraço que a morena me deu. Foi nesse abraço que aconteceu. Na bacana que rola na cama me namora. Me namora, me namora, me namora, me namora. Me na bacana que rola na cama me namora. Me namora, me namora, me namora, me namora. Fiquei louco de amor. Vem me namorar, sério. E perdido de amor. Vem me namorar, velho.
tio meu dizia assim, rapaz, compadre Humberto Oliveira vendo a gente aí, é o pai de compadre Viva Mari lá, né, compadre? De compadre Julinha, de compadre Humberto. Humberto é o pai de compadre Camila, não. Camila é a mãe de Julinha e a mãe de compadre Humberto. Não, vixe, Deus Senhora. A mãe do menino lá, cadê? Aí Camila vira a gota serena, diz, como é que pode, né, compadre Loura, esquecer o nome do neto assim, né? Né, compadre Bernardo? Manda todo mundo se lascar nesses infernos, velho, né, compadre? A gente lembra na hora que a gente quiser, né, compadre Dagui, velho? Boa noite, lindão, né, compadre? Toma lá da cá um aço, né, compadre Beto? Sextou e o bicho tá pegando. Preciso segurar esta onda que quer me afogar. Preciso segurar esta onda que quer me afogar. Foi um beijo que a morena me deu, foi no abraço que a morena me deu, foi nesse beijo que aconteceu. Foi num abraço que a morena me deu, foi num abraço que aconteceu. Menina bacana que rola na cama me namorar. Me namora, me namora, me namora, me namora. Fiquei louco de amor, vem me namorar sério. Eu tô injuriado, Foi o que você tá aborrecido, hein, compadre Calango? O que é que você foi? Diga pra Daguinha aí os preços, vá. Não, eu tô injuriado, um molho de coentro, R$4. Você acha que é barato, que é caro, filho dos infernos? Vá plantar coentro pra você ver o que é mais caro, o coentro ou o fumo, vá. Sei, tudo precisa comprar. E eu tenho terra, eu tenho chácara. Não, no fundo que dá. Um molho de coentro, R$4. Ai, que delícia. Aí vai morrer gente. Vai morrer gente. Vai morrer gente. Vai morrer gente. Vai dar merda. Sim. Um molho de coentro, R$4, um limão, R$1,50. Vai morrer gente. Compadre, aí não dá pra tomar um limão não com uma pitu assim. E quem vai fazer, Humberto? Pra tomar um pitu com limão com preço desse aí, R$4 um limão, né? Bora agora, já chega, compadre Daguinho. Bora, o Daguinho. Hoje eu fui na Feira Livre, hoje é a primeira feira do ano lá, eu caí atrás do povo, fui no rodeio no canto, da feira de sapato, carne, papagaio, gaiola, onde vendia tudo, tomate, coisa dessa, Zacarias. Aí morreu gente, e eu fui na Feira Livre, num canto, nem outro, vende pano. Entrei na Feira do Mercado, onde antigamente era cachaça, onde era tudo. E fui na Feira do Fumo, viu, compadre? Ô, Débora, Débora, velha, vala, Michel, cadê meu chocalho? Agora eu vou sacudir o chocalho, porque Débora chegou, abandonou a gente. Tirar o agouro, né, graças a Deus. Jesus, Maria e José. Aqui, ó, a pancada do homem velho desmantelado. Olha que pancada fofa, ó. Olha o menino mais novinho, né? Um cara assim com uns 25, sem a menopausa. Trincando, né, Débora? Trincando, né? Graças a Deus. Ó. Agora repare, o cara com 17 anos, o cabelinho da testa não caiu ainda, ó. A diferença é grande pro cara que já passou dos 40, ó. Olha que pancada examinatória, ó. Ô, Jesus. Aí, ó. Mistura tudo, bota no liquidificador com água e sabão, não dá sabão, né, pai? Bora lá, bora. Vamos que tá na hora da gente ir lá, pra gente vai chegar na Feira do Fumo, né? Lá achamos o velho do fumo, tem 30 anos que ele tá no fumo, também coisando lá, botando o pessoal pra se lascar no fumo. Eita, compadre. Elias Quiriquim, boa noite aí, compadre Nino Santana, né? Elias que tá no Cruzeiro do Sul, lá na cidade da Banana, né? Grande amigo velho, aí na divisa do Pará com o... Como é o nome? Do Peru, né, compadre? Tá na divisa aí. Elias Quinquim, filho de inferno, velho. Obrigado pela audiência aí, Elias Quinquim aí tá na divisa
do Pará com o Peru, né, compadre, velho? A terra da banana, lá eles comem banana verde cozinhada com macaxeira e tocinho de porco, né, compadre? Elias Quinquim fez um prato lá e mandou para mim ver na fotografia. Diz que para mim, banana aqui dá valor, banana aqui dá dinheiro, né? A gente come aqui macaxeira, que é coisa. Macaxeira é aquele negócio grande assim, puxado, que a gente chama de batata aqui, não. A gente chama de aipim, ó, né? Aipim, que é mandioca, dá no mesmo, né? E com banana verde e tocinho de porco. A dizer que é de lascar, não dá reumatismo, não dá prisão de ventre, melhora a vista, desentope os ouvidos. Fica tudo assim nas bases, né, Zelinho? Zelinho, velho, gostaria, velho, né, Zelinho? Na fronteira do Acre com o Peru, né, compadre, velho? Fica aí, viu, velho? Fica aí, Elias, que melhorou a perna aí, Elias, sarou. Já dá pra bater uma capoeirinha, né, compadre Elias? Muito bem. No que a gente fala dá certo, né, Elias? Compadre miudinho velho do forró, de repente chegou. Viseg, gostei dessa filosofia aí do Chucai. Viseg, ó. Aqui é o homem, Viseg, que tá enferrujado, que já passou dos 40, ó. Acudiu, chegou a menopausa, né, Zelinho? Dá um desgosto, tá gostaria, ó. O cabo com 30, né? 25, 30. Tá se achando que é Michael Jackson, ó. Ó, trincando, né? Agora, o menino com 16, 17, o cabelinho da testa não caiu ainda, tá encabelando o subaco, ó. Tu é doido, menino. Aí fica uns velhos, tem alguns velhos aí que encontra a gente na rua, cheio de anel nos dedos, volta de ouro, um óculos escuro, a meia no meio da canela, aquele calçãozão fulora, não é? Com aquela bermuda dizendo que sou, graças a Deus, eu tenho 76 anos, 78, mas não me troco por qualquer novinho. Não me troco. Meu amigo, falei para ele, ó, compadre, vou dizer uma coisa para você. Você quer ver você se desmantelar e sair triste? Você se acha que você está num dia a dia, né? Né, compadre Zacarias? Então já está com 76, você não se troca por um novinho. Vá numa praia a parte de umas 10 horas da manhã, né? Fique lá observando e tire sua ciloura. Com essa cueca fuleira sua, com esse mói de estrume que você tem aí para você ver. Não ficar ninguém na praia, meu amigo. Não ficar ninguém. As mulheres começam a sorrir, os pagadores de promessa saem, só ficam os desmantelados. É uma ilusão, né, compadre? É uma ilusão. Deixa de pilera, né, compadre? Mas, Zelinho, deixa de pilera que o negócio não é assim também, não. Eu tô injuriado, um mói de coentro, R$4. Pronto, é que tu tem, tu não precisa comprar. E eu tenho terra, eu tenho chácara. Chega no fundo que tá pra... Um molho de coentro, R$4. Ai, que delícia. Aí vai morrer gente. Vai morrer gente. Por mim não é comigo não como coentro, né, Zelinho, velho? Ô, compadre Reginaldo Ferreira, compadre Nini Santana, manda aí meu amigo, manda aí um abraço aí pra comunidade de Rosário. E fica com Deus. Rosário é a terra de Zé Pinto velho, de Cardozinho, a terra de compadre Jaime Pereira, né, compadre Jaime? Tá dado um abraço aí, né, compadre, velho? Valeu, Viseg. Vamos agora pra matéria do fumo, né, compadre? Vamos falar um pouquinho do fumo. Porque fumo também tem salvado muita gente, né? Esses cabas velhos que fumam aí, o rolete de fumo, não encosta uma muriçoca perto dele, olhado, essas coisas, tudo assim é aliviado, né? Bora lá, vamos explicar a primeira introdução nossa lá em 2025, foi hoje, né, Zacarias? Tô com 40 e fiz os últimos 26 de janeiro, né? No dia 26, né, de janeiro, já queria voltar, pois os meus 22... Ô, Zacarias, tu já fez 40, foi, Zacarias? Tu contou as horas extras, os feriados, Vidinho, se botar em conta, já passa dos 46, né? Mas vá devagarzinho, né? Vá segurando mais a peteca, não vai embalado não. Se você embalar, daqui a pouco você está parecendo um calango. Tudo que tem atrás, Zacarias, vem aqui pro bucho, viu? As orelhas descambam, nasce cabelo dentro das ventas, os dentes amolecem, fica surdo de um ouvido, o outro não fica bom, né? Os olhos enxerga de longe e um outro só enxerga de perto, quando junta os dois você não enxerga nada, né? Vai tirar a roupa para dormir de noite, tira uma perna e engancha a outra, e a mulher debaixo do lençol, sorrindo, né? Aí ela levanta meia-noite, tá vendo aquele velho lá, com aquela ciloura, com a nódia de mijo desse tamanho, né? Que ele não trocou, tem 3 dias, e ela olhando na porta do quarto, dizendo, vala-me Jesus. É um sardão, tá dormindo, mas eu. A dentadura dentro do copo, a peruca puxada para um lado. Rapaz, vou lhe dizer uma coisa. Deus fez o homem
ele se arrependeu de uma forma que não era para o homem desmantelar tanto assim, não. Não é, né? Não é para desmantelar tanto. O homem era para ter mais assim um duleira, chegasse aos 40 anos, ficasse firme, até a hora do anjo vir buscar ele, que ele morresse bonito, porque falar a verdade é preciso. Quando o cara vai ficando velho, vai dando um desembeijo na vida do cara, né, compadre? E o cara ficando triste, o dordói aumentando, né, comadre Débora? E aí todo mundo tira sarro. O que foi, seu Filomeno? Senhor? Seu vagabundo, eu quero ladrão sem vergonha, velho safado. Onde é que a rádio que você tá? Onde é a rádio? Tudo é no pobre do velho aí, tudo é pobre do velho, tudo é no velho. Seu vagabundo, eu quero ladrão sem vergonha, velho safado. Onde é que a rádio que você tá? Onde é a rádio? Eu quero saber, eu quero saber a rádio que você tá. E agora foi pego roubando microfone. Cabra safado. Tome vergonha na sua cara, velho sem vergonha. Você não tem vergonha não de meter no posto que não é seu pra se sair. Roubaram o microfone, seu velho safado. Seu filho de uma puta. Filho da puta é você, seu filho cabrunco. Respeite, seu filho da peste. Coisa bonita. Respeita a polícia, né, Zé Barrão? Ô, Zé Barrão, tá bonzinho, filho. Respeita a polícia aí, né, compadre Débora? Dê um abraço aí, compadre Débora, pra Zé Barrão e sua mãezinha também, todo mundo junto, né? Vamos lá, daqui a pouquinho, Zé Barrão, daqui a pouquinho eu vou botar uma música boa pra você matar a saudade, viu, Zé Barrão? Eu não lembro que você tá antigo, que você assim, era bonito, era aprumado. Mas dá pra lembrar, né, Zé Barrão? Dá pra lembrar, não dá pra esquecer também tudo, não. Não é isso? Não dá, não. Hoje eu não vale o que o gato enterra. Sim. Um homem sem dinheiro é um defunto andando. Compadre, e quando acaba a gasolina não é mais nem um defunto, é uma visagem. É uma visagem assombrando os outros que tá de boa, né? E né, Zé Barrão? O homem sem dinheiro, sem gasolina, é um pecado sem futuro na vida, né, Zé Barrão? Mas deixa pra lá, Deus tá vendo tudo, né? Deus tá vendo tudo. Tomara que quando a gente for na outra encarnação, tenha uma vida melhor, né? Não pode ser tão assim machucante. Né, compadre Zé Barrão, velho? Só um pouquinho aqui pra ir pra Rua do Fumo agora. Cadê? Regiane, essa é uma das músicas. Aqui, compadre Zé Barrão já tomou um pitbullina com essa música. Ei, Gini, Zelinho também, né, Zelinho? São bebo, hein, escutando isso? Não é bebendo que você vai esquecer de mim. Não é fugindo que o nosso amor vai chegar ao fim. Pode beber, pode fugir para onde quiser, que mesmo assim lembrará de mim aonde estiver. Foi a mentira e o ciúme que sem compaixão quiseram ferir e magoar o seu coração. Amar não é crime, beber não redime a sua paixão. Ouça o que eu lhe digo, fique aqui comigo e não beba mais não. Nem peça pra não beber que bebe. Não adianta, quanto mais você fala, né, para Leosmar. Ô Leosmar, né, filho? Não peça não. Quanto mais pede, mais o cara é apaixonado. O mundo era bom assim, quando tinha homem apaixonado, mulher, na paixão, era uma paixão. Mas depois que ficou esses meninos de WhatsApp, esses meninos com esses negócios nos ouvidos, né? Esses meninos na academia, só puf, 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 parecendo um pilão de pisabufo, dizia o velho lá, né? Parecia essas coisas. Esses meninos não têm paixão, não têm sentimento, as meninas do mesmo jeito, desce na boquinha da garrafa, bota no joelhinho, dá a patinha, quer dizer. Pronto, depois disso acabou o romantismo, não tem mais nada que presta. Né, compadre Débora, velho? Bora pra Rua do Fumo agora, bora. É ao vivo!
segurar esta onda que quer. Mais uma vez, estou tentando aqui rapidinho na Feira Livre. A feira dia 7 de fevereiro. Estamos chegando por cá mais uma vez. A gente está acostumado aqui a trazer as informações aqui da nossa Feira Livre. Bom dia, meu amigo. Tudo jóia? Tá vindo da onde você? Sou de Santa Luz, mas moro de Salgadalho. Mas Salgadalho. Então, muito bem. Mais uma Feira Livre. Feira Livre. Boa toda. Boa, muito bem. E o Ramsey? Já plantou a Manaíba esse ano? Esse ano? Plantei, mas não deu. Não deu ainda? Não deu ainda. Esperar a chuva chegar, né? Não deu ainda porque morreu tudo. Morreu tudo. Tem uma previsão boa pra gente agora aí, né? Tem? Tem uma previsão boa de muita chuva agora aí pra gente aqui. Deus ajuda. Deus ajuda, né? Você é da onde? Sou de Salgada. Salgadalha. Terra de Nego Jai. É. Muito bem. Grande vereador, Manda um alô pra ele aí que tá assistindo aí. abraço, Nego Jai. Muito bem, vamos descambando aqui. Hoje é a primeira feira que a gente tem filmado do ano aqui, gente. Só é pra gente registrar um rascunho, né? Feira Livre, ela aqui é muito importante para a economia do nosso país, do nosso estado e de nossa cidade, não é diferente. Então, essa é a primeira que a gente vem filmando aqui, registrando para o nosso povo, bem movimentado, ainda é cedo, 8 horas e 10 minutos. E a gente gosta de relatar aqui esses assuntos, né? A Feira Livre, que é muito importante. Vamos seguindo aqui. As pessoas vêm clamando com relação aos preços, mas tem que tocar o barco pra frente. Bom dia, meu amigo. Bom dia, meu amigo. Como é que tá a feira aí, velho? Tá ótimo. Tá ótimo. Começando agora, mas tá... Começando agora. Aí a variedade aqui tá boa toda. Tá boa. E tem promoção hoje. Tem promoção? E tem entrega também grátis. Muito bem, muito bem. Tem que usar a cabeça pra poder vender mais, não é isso? Isso aí. É isso aí, gente. Vamos seguindo aqui. Os clientes e produtores aqui na Feira Livre. Aqui nós estamos aqui no centro de abastecimento. A nossa ideia é essa, mostrar no nosso programa aí a vantagem da Feira Livre, a diversidade. E aí, Coscovil? Estamos na luta aqui, né? Pois é, meus amigos, hoje é dia 7 de fevereiro, uma das primeiras feiras que a gente vem filmando aqui no nosso Coité Cultura. É um centro aqui de uma variedade muito grande. A gente percebe que as frutas, os legumes, bem conservados, Coité sempre sai na frente com a sua especialidade. Então, o público está chegando, o povo chegando. São exatamente 8 horas e 15 minutos. É a previsão de uma feira bastante movimentada. E a gente tem sempre feito isso. Sempre que a gente pode estar vendo aqui, registrando um pouquinho do movimento. Eu gosto muito da Feira Livre, ela que traz uma movimentação grande, uma economia para a nossa cidade, né? Gera renda, emprego. Aqui nós estamos na saída. Carrinho de mão ainda. Aqui de mão ajuda ainda, tem viu? aqui os coscobios dos carrinhos de mão. Que faz aí Todo mundo ganha dinheiro. Todo mundo ganha dinheiro. Ganha dinheiro. E você está preparado para trabalhar hoje mesmo? Louco, sem Deus. Você sabia que você vai dar um velhinho bonitinho? Obrigado. Vamos adiantando aqui, vamos adiantando. Aí, gente, cargas e descarga, aqui tem a diversidade, todo mundo trabalhando e comprando barato, né? Eu acaba que não vender barato, não tem como ele viver bem. Então não vende bem. Vou seguindo aqui, nessa outra parte aqui. Isso aqui é a parte do frigorífico, né? A parte do frigorífico é onde as pessoas compram suas carnes, frango, né? E isso é mesmo assim. Ó, e vamos levando de gavazinho aqui só para mostrar o que é uma feira livre na nossa cidade. É importante. E a gente só registrando para vocês por uma questão de a gente estar atualizando aí. Essa é a primeira do ano que eu vim fazer aqui a matéria, fazer a filmagem. O que eu gosto sempre da Feira Livre, eu acho uma coisa bacana a Feira Livre. A Feira Livre ela é bacana demais, né? Gera renda, emprego para as pessoas. Mototáxi ganha com isso, o taxista, tudo bom? Como é que tá aí a feira aí hoje aí, meu amigo? Começando bem, graças a Deus. E aí, ô taxista, pera aí, rapaz, já fez as compras já? Já fiz, tô encerrando já. Já tá encerrando, tá bom a feira hoje? Beleza. Deu um abraço lá aos meninos lá e deu um cheiro de chimba. Você que gosta dele. Bora ver.
Vamos seguir aqui. Eu gosto, pessoal, eu gosto bastante da Feira Livre, é uma oportunidade. O pequeno produtor, ele se não for a Feira Livre, ele não consegue se estabelecer a sua vida. Eu posso dizer a vocês que isso aqui é tudo coisa natural da nossa região, vocês podem ter certeza, a manga aí, ó, o coentro, o maxixe. Você sabia, pessoal, que estão assistindo aí, você sabia que o maxixe, ele é um grande inventor para reduzir o diabetes, você tomar o suco do maxixe. Eu digo a vocês porque eu tenho pessoas da família que aprendeu a tomar o suco do maxixe, diabetes, quem tem diabetes aí baixa rapidão, viu? Pois é, pessoal, essa é a vantagem da Feira Livre. Olha para isso aqui, ó. As coisas naturais da nossa região nasce aqui na Feira Livre. Os produtores traz aí a sua diversidade, o que consegue produzir. E aqui faz o dinheirinho para dar de comer os meninos. Aqui nós temos a pinha da nossa região. Aí o maxixe, ó, aqui nós temos o ferrão de corda. O ovo da galinha da terra, que a galinha não é do mar, é da terra, mas a galinha caipira. O umbuzinho, é isso aí. A gente tem mostrado para vocês no programa, essa é a vantagem de uma Feira Livre. Aqui vai um trabalhando, virado no cuscomeu, um carrinho de mão para ganhar o cuscuz. Ganhar o pão, senão o bicho pega. Vamos aqui, tem outra diversidade aqui, essa aqui é a parte cultural, parte de artesanato. Gente boa, aqui cada um tem sua invenção de viver. Passe aqui em frente à antiga delegacia, Secretaria da Agricultura, e você vai encontrar essa diversidade aqui. Muita mercadoria bonitinha, feita por artesanato. É isso aí? É isso aí. Atenção, Coscomeu, que está assistindo a gente aí, vem lá de Coisa Serena comprar. Vem comprar aí, você que gosta da planta. Muita coisa boa. Aqui já nós estamos na parte tudo bom, minha amiga? Parte da batata, doce, enfim, essa é a realidade da nossa vida. Vamos correr, vamos adiantar por cá, vamos dar uma entradinha aqui na parte da feira ali, da parte dos panos, calçados, né? E o PC tá pensando que é moleza pra ninguém, aqui tem o cabo da panela. Você tá com a panela arrebentada? Opa, meu noto! Venha pra cá consertar a panela. Ponto de socorro das panelas. Ponto de socorro das panelas. Segunda e sexta. Você não é besta não, né, velho? Tem que ser assim pra viver, né, meu amigo? Uma Feira Livre tem muita importância, né? Tem que correr atrás. Tá vendo aí? O prefeito do Coisa Serena que tira isso da praça, acaba com a economia do aí meu menino vai morrer de fome. Aqui, tudo isso aqui, pessoal, é pra sobreviver, ó. Aí é junto, aí, ó. Eu vi seu canal. Pois é, o canal Coité Cultura lá, você pode assistir no YouTube, no Facebook. O quê? Coité Cultura. Coité Cultura. Deixa um likezinho lá que você, coisado, né? Vou um ajudando o outro. Venha consertar as panelas, venha. O cuscuzeiro, o caçalora, panela, pito de panela. Tudo tipo de acessório tem aqui. Pronto, você já sai novinho na hora, né? Sai nova. Você vai dar um velho sabido da Gozerena, viu? Bora adiantar aqui, ó. O Mato tá alegre também, né, comadre? O marido trabalhando e ela ajudando. O pessoal fala que eu tenho uma mulher que trabalha comigo, já disse, tem uma mulher de coragem. Eu vejo as mulheres, marido das mulheres, tudo trabalhando com o marido. Tem que trabalhar, senão não come. Não é só a minha, não. O povo tá com conversa. Coité Cultura. Olha aqui a rede, você que gosta de tirar um soninho. Aqui é a rede que você gosta de tirar um soninho, ó. Desca, descampo pra cá, ó. A diversidade aqui pra você assistir o Coité Cultura aí. E aprender o local pra você comprar aqui a sua redinha, suas camisas, de sapato. Aqui estamos na feira da roupa, né? E aqui na feira do sapato. Aqui você vai comprar seus tênis baratos para ter seu pique. A diversidade é grande, pessoal. Descamba pra cá pra feira, que tá apenas começando aí a Feira Livre. Coité tá bombando. Então vou aqui só um resumo rapidinho para vocês verem, né, a vantagem de uma Feira Livre. Estamos entrando aqui na feira da roupa, né? A gente gosta de registrar esse momento aí para mostrar para o nosso povo. E não é cedo ainda é apenas 8 horas e 22 minutos. Da agora em diante é que as pessoas começam a papocar para cá pro lado da feira, né? Comprar os panos, as camisas. E começa da agora por diante. Desça para cá. Aqui nós estamos na melhor feira da região. O preço bom todo, material de primeira. Eu costumo dizer lá no programa que as roupas que a gente compra aqui na Feira Livre não perde para as lojas, viu, gente? Não perde para as lojas.
Material de primeira. Vou descambar, o papo tá bom, mas eu tenho outros o que fazeres. Aqui você também pode tomar um pituzinho se você quiser. Cafezinho, tem um pituzinho, tudo você acha na Feira Livre. O tempero, o ferrão de corda, aqui a goma. Não é isso aí, compadre? Pois é, desça pra cá pra Feira Livre, pessoal, que você vai encontrar de tudo um pouquinho. Aqui tem um Febreto velho também vendendo a sorte. Bom dia, cantor. Bom dia. Eu vi você lá no seu canal lá cantando, botando pra lascar, você é o cara. Quem canta é nós. Quem canta é nós. Baiano da Rei das Caras, né? A previsão hoje aí, tá boa? Não é baiano. Hein? Não posso ir, não é baiano. A previsão tá boa hoje aí? Tá boa. Boa sorte. Vamos descambando. Vamos andando aqui, pessoal. Vou dar uma entradinha rapidinho aqui no mercado. A gente chamava antigamente o antigo mercado de farinha. Hoje eu vou entrar agora aqui no mercado de frutas, legumes. A diversidade, gente, é grande. Ó, pra vocês passar aqui. A Feira Livre tem coisas boas demais, né, pessoal? Muita coisa boa. Passe por cá, descambe pra cá pra feira. Dê uma voltinha na feira, não compre logo, vai andando, adiantando aí que você vai vendo coisas boas. E você vai encontrando, né, a diversidade. Vou entrar aqui no mercado, aqui hoje é onde há uns anos atrás aqui, antes de Marcela, que era um mercado de farinha e também cachaça, né? Era uma cachaça da Água Serena aqui. E hoje ele foi revitalizado e transformado em um mercado de empreendimento, que é o Beiju. Bom dia, vida boa. Como é que tá aí as coisas aí? Beleza. Tomando um cafezinho já? Já da namorada. Todo bonitão. Esse é o veterano mais feliz de Coité, esse cara velho aqui. Graças a Deus. Muito bem, vamos embora. Beleza. É isso aí, gente. Aqui é a barraquinha dos Beiju da nossa região. Você que. Dona Luzia. Da Pedra, Dona Luzia da Pedra. É os Beiju mais famosos do Brasil, tá aqui em Coité. É a economia total. Vamos descambando aqui. Mais barraca de Beiju. Aqui é a parte do lanche, viu? Parte de restaurante. Existe aqui nesse mercado aqui que transformou da água pro vinho. E vou descambando aqui, pessoal, que eu tô fechando meu bate-papo. É interessante, é muito bom. As pessoas felizes. A vida é isso aí. A vida é você poder aproveitar, comprar do bom, comprar barato e a diversidade. Isso aqui era um mercado de cachaça, de questão da questão de bebidas, né? Aí foi mudado e hoje é isso aqui, gente. Aqui já são essa parte. Na verdade aqui essa parte aqui é a parte dos agricultores familiares da região de Coité. Todas essas verduras aqui, ela é da nossa região. Isso foi uma parte da Secretaria de Agricultura que cadastrou a cada produtor aqui esse espaço aqui, não lá no mercado, no centro de abastecimento. Aqui é o centro dos produtores aqui da região de Coité, vendendo aí as suas mercadorias que é produzida na nossa região, né? Tudo você pode ver um pouquinho. E isso, olha que coisa boa, pessoal. Produzido aqui na nossa região, do ferrão de corda, nós estamos aqui vendo a própria farinha de goma, enfim. A famosa castanha. Isso aqui tem um valor especial porque é produzido nas roças, molhado com água benéfica e assim por diante, né? Então os produtores aqui vendendo seus produtos, né? É isso aí, gente. Vamos bater o nosso bate-papo. Estou fechando aqui nosso bate-papo e é isso aí. A diversidade da nossa cidade, a Feira Livre aqui bacana. A cidade que tem esse cuidado, que a prefeitura tem esse cuidado, só ajuda o povo, né? Aí as pessoas ficam felizes também. Vou descambando. Vem aqui no antigo mercado de farinha, que hoje é o centro aqui, o centro de abastecimento da família, produtores familiares de Coité, viu, gente? Tá tudo aqui nesse mercado aqui. Vamos descambando e você vai aqui poder escolher a verdura fresquinha, sem agrotóxico, né? Criada, produzida por um trabalhador. Eu vou descambando, vou descer na rampa aqui, já tá bom, né? Vou descer aqui e vamos embora. Tchau, tchau. Vou chegar aqui no Paraguai, que a gente botou o apelido do Paraguai aqui. O Paraguai Coité é esse aqui.
mais um centro que a prefeitura fez e organizou o pessoal aí que vende produtos importados, enfim, né? Tá tudo aqui. O centrão que a gente chama, o centro do nosso Paraguai. Muito bem, estou indo embora, descambando. Bom demais da conta, o bate-papo é esse aí. E até logo mais, até a nossa próxima visita aqui à Feira Livre, né? Hoje é dia 7 de fevereiro. O povão tá chegando, o povão tá começando a chegar na feira. São 8 horas e 30 minutos. E tá começando a chegar o povão aí pra comprar lençol, coberta e tudo de bom aqui, né, compadre? Falar com o Zé do Lençol tem negócio. Zé do Lençol, Coscomeu. Preço legal aqui, pessoal. Aqui é uma das bancas mais visitadas para comprar lençol, toalha, enfim, gente. A Feira Livre tem essa diversidade, correto? Se eu descambar aqui, para fechar o bate-papo, nós estamos aqui na Encruza, nesse cruzamento que liga aqui a Bandiaçu, Serrinha, enfim, né? Essa parte mais do outro lado da cidade. Se eu fechar aqui também para vocês verem aqui, veja a melancia, a fartura de melancia aqui. E é isso aí, ó, fechando o bate-papo com vocês. O que vale é você estar aqui, economizando, comprando aquilo que você precisa. Vou descambando aqui para eu fechar o bate-papo aqui do Coité Cultura. Vamos descambando aqui, vou no Beco do Rolo. Esse é o Beco do Rolo? Não, Beco do Fumo. Aqui é o Bequinho do Fumo. O cara que gosta do fumo do fumo de roda, chamado fumo de corda. Aqui a banca ainda existe fumo ainda, não é que o nego tá pensando não. Não pode sair do ramo não. Você saiu daqui de perto da gente? Rapaz, eu saí fora. Você gravou o CDzinho pra mim? Foi, tá gravando aí. Tô gravando o pessoal aqui. Como é o nome do senhor? Vicente. Vicente do Fumo, né, Vicente? 50 anos do ramo, 50 anos. 50 anos no ramo do fumo. Tem o que aí? Rapé. Rapé, aí. Já fumo, compadre. Vai fumo. Vicente Velho do Fumo. Então, pessoal, tem os que curtem, tem os que gostam. A feirinha do passarinho aqui, a gente sempre é assim. Vou descambar, bate-papo é isso aí. Fechei aqui o bate-papo na Feira do Fumo. Na Feira do Fumo. É isso aí, pessoal, que nos assiste. Pois é, pessoal, que viram aí o bate-papo, a lambança, o caminhado aí com o padre Pedinho Coité e mototaxista, com o padre Santana, manda um abraço aí para Pedinho, mototaxista da Cachorrinha, Josia, Carlinhos, do Carimbó, baixinho aí baixinho de Carlinhos, do São João, do Açude, da Pedra Branca, Val da Égua, Nenê Ribeiro aí do Bastião de Rei Tirolândia, com o padre José Hamilton aí, filho do Coscomeu, José Hamilton, vai vendo a gente aí, obrigado. Você jogador, você né, parece mesmo, você jogador, Zacarias por cá, Neuza Santana, Landualdo, Gonçalena, velho, ô Landualdo, tudo jóia, tudo nas primeiras bate-papo, né, Landualdo? Muito bem, Vizec, viva aí a agricultura familiar, né, Vizec? Parabéns pela matéria, obrigado, Vizec. Obrigado, Vizec, velho, irmão do velho de Valbadó, Rio do Machim, nós estava pela manhã cedo, né, Rio? Estava muito cedo lá, mas Rio, lá numa agonia dos infernos. 15 pessoas para falar ao mesmo tempo, filmar, a gente ficar doido. Sabia para que lado a gente bota as câmeras, né, Rio? Rio, não é isso mesmo, né? É desse jeito. Eu vou para onde agora? Não sei nem para onde eu vou. Vocês estão vendo essas águas atrás de mim aí, ó? Vocês estão vendo? Aí, tudo aí, essa sobra de água aí. Não é da conta de ninguém, né, Rio? Não é da conta de ninguém. É lá do açude, de Maracabá. Como é o nome do açude, Rio? Lá de Tiúba, rapaz. Esqueci o nome do rio do açude aí, rapaz. Ele largou tudo. Coisa bonita aí, né, compadre Rildo? Rio do Martim. Ô, Rildo, não vá pra aquela praia mais não, que o neném tá botando açúcar na sua cachaça pra você ficar docinho, viu, Rildo? Ficar docinho e ficar caetubecando aí, né? Não vá não, Rildo. Não vá não, que neném não é brincadeira não. Neném parece esses pardal. Esses meninos velhos de igreja que não garra na mão da mãe e chora para voltar para comprar um picolé para ele. Viu, Rido? Rido, não vá não, neném não é brincadeira não, viu? Neném não é brincadeira não. Então tô saindo fora, né? Eu tô saindo fora, segunda-feira a gente tá voltando aí, se Deus quiser. For da vontade de Deus, né? Se Deus o permitir. E dizer a vocês que é muito bom esse bate-papo aqui. Tô indo agora na Goiabeira, ver mamãe, é um moído, né? Tem que ir lá ver mamãe, chegava perto, tomar um café, bater uma pilera lá, né? Descansar os outros um pouquinho, porque é assim mesmo, né?
E eu fiquei revoltado aí, o Rildo, fiquei revoltado aí, compadre Rildo, porque esse pessoal que vende essas meia fuleira, botaram na creche desse menino aqui, ele não gostou não, ficou arrinado, viu? O menininho não tá gostando não, porque as meias apertadas, né, ele querendo adiantar o lado para sair daí da creche. Não é brincadeira não, viu? Serena, né, entra aí, furuca. Olha, arranca ai, desgraça. Aê, gosto de ver menino já se criar reinado mesmo. Valeu, pessoal, valeu. Nós se encontramos segunda-feira, se Deus quiser. Deus dê uma boa noite a todos, um bom final de semana aí. E vão perdoando aí a nossa lambada. Esse é sucesso. Simbora que é ao vivo. Segura Nil Santana. Exagerado sim, sou mais você que eu. Sempre vivo de olhar em alguns abraços que me deu. O que vai ser de mim? E esse assunto não muda, minha cabeça não ajuda. Loucura, que se dane a minha postura. Bora, e eu mudei, você não viu. Só queria ter você por perto. Bora, mas você sumiu. É tipo é o vício que não tem mais cura. E agora de quem é a culpa? A culpa é sua por ter este sorriso. A culpa é minha por me apaixonar por ele. Só isso. Não finja que eu não tô falando com você. Eu tô parado no meio da rua. Eu tô entrando no meio dos carros. Sem você a vida não continua. Não finja que eu não tô falando com você.